Bem, pessoal, voltando aqui aos vídeos, eu queria fazer agora um comentário sobre um short que eu vi do Jones Manuel falando do Mao Tse Tung e pegando até um livro dele, né, para discutir o fim da história, ok? E aí eu vou fazer um comentário, vou ver se o vídeo fica bom, porque às vezes ele não consegue ficar legal quando eu coloco outra pessoa falando, né? Vamos ver o que o Jones Manuel fala, é um vídeo curto, de 1 minuto, e aí depois eu vou fazer um comentário sobre ele, tudo bem? No meu livro novo, o Batalha pela Memória, Reflexões sobre o Socialismo e a Revolução no Século XX, bota aí na tela, Maxwell, por favor. Olha o que eu falo na página 178 sobre essa ideia de um fim da história com a Revolução. A premissa filosófica de Mao é que não existe um fim das contradições e das lutas. Com a superação do capitalismo, teremos novas contradições e lutas, não uma espécie de fim da história. Bem, então não vai ter o fim da história, que seria uma outra sociedade, o comunismo, ou a síntese da dialética. Ele está falando basicamente de dialética aí, beleza? Então vamos continuar. É estranho ao pensamento de Mao a ideia de uma sociedade sem contradições, em Tá, uma sociedade sem contradições, segundo ele, é estranha ao pensamento de Mao Tse Tung. Beleza? que a política é apenas a administração das coisas. Mao fala que, quando a transição socialista se encerrar, as classes tiverem sido eliminadas, a política de um país se torna puramente uma questão de relações no seio do povo. Ao falar de política, mesmo com o fim das classes, Mao expressa uma compreensão mais ampla desse complexo social, não apenas como dominação, mas como organização da vida coletiva. É lógico que, no capitalismo, no meu livro novo, o Batalha. Bem, vamos lá. Ele está dizendo que, a partir da leitura que ele faz do Mao Tse Tung, não existe fim da história e é como se as contradições continuassem, ok? Ou seja, não tem uma síntese nessa dialética, sempre ficam os pares antinômicos. E aí, mesmo numa outra sociedade, uma sociedade socialista, as contradições ainda vão continuar, ok? Bem, eu não li Mao Tse Tung, não sei o que o Mao Tse Tung falou, estou pegando a partir da interpretação dele. Aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar o que diz o anarquista Fernand Pelletier sobre a dialética do Recli e do Proudhon. E aí vai dizer Pelletier, que é um geógrafo anarquista, ele dá aula na universidade, dava aula, não sei se ele continua dando, na Universidade de Lyon. A dialética reclusiana distingue-se da dialética clássica dos contrários que se opõem e excluem-se, e da dialética hegeliana marxista, em que dois termos de contrário resolvem-se em um terceiro termo, que é aquele da síntese. Ela coloca os termos contraditórios simultaneamente em oposição, em combinação. Por exemplo, autoridade e liberdade, igualdade e liberdade. Ela forma pares de tensão em composição, antinomia sem síntese, que evoluem em balanceamento, Proudhon ou em equilíbrio instável. Ela antecipa-se de maneira inovadora sobre a abordagem sistêmica, tal como se conhece atualmente, mas sendo retratada a todo espírito de sistema fechado. Ela permanece essencialmente aberta, dinâmica e é livre. Ou seja, segundo a interpretação do Jones Manuel, o Mao Tse Tung tem uma dialética que não fecha. Tem uma dialética sem síntese, aonde os pares contraditórios eles continuam se chocando. Tanto que ele vai falar quando chega no fim das classes, é o quê? Serve o Estado, né, o fim das classes, quer dizer, vai ter um povo organizando essas contradições, mas elas vão continuar. Mas não é isso que o Marx pensa necessariamente. Ele pensa numa síntese, ok? Que seria o comunismo, a síntese. Por isso que é o fim da história, porque aí não tem mais as contradições. Mas o Proudhon não pensa assim, nem o Élysée Reclus. Eles pensam nesse contínuo contraste entre tese e antítese, vamos falar assim, eles não chamam disso, né? Mas esses pares antinômicos, eles ficam em contraste. Sempre, sempre, sempre. Então, em algum momento, você tem um equilíbrio,
né? Um se sobrepõe ao outro em outro momento. É isso que vai acontecer. Parece um pouco do que ele falou aí sobre a interpretação do Mao Tse-tung. Seria a dialética Mao Tse-tung influenciada por Recli e Proudhon? Uma boa pergunta para se fazer. Porque, evidentemente, a partir da dialética marxista, a gente não chegaria nas conclusões que teve o Jones Manuel, né? Pelo contrário, seria uma síntese. O que ele traz aqui, para a gente pensar, é de que o Mao Tse-tung, e eu não sei o porquê, ele trabalha com uma dialética, né, que vão ter pares antinômicos, mas que não vai chegar numa terceira fase, vamos dizer que é uma fase onde as contradições elas acabam. Isso foi a grande questão que os anarquistas levantaram, né? Essa dialética marxista, a dialética hegeliana, né? Ok? Que no caso do Hegel, o fim da história seria a Revolução Francesa e assim por diante, e no caso do Marx seria o comunismo. Para os anarquistas, por isso que essa é a questão. O mundo anarquista, ele é um mundo de paz, sem contradições. Para o Dom, não necessariamente, para o Recli, não. Entendeu? Você tem esses pares antinômicos em conflito acontecendo na sociedade. Né? Então, em momentos a sociedade, a liberdade é maior que a autoridade, em momentos que a autoridade é maior que a liberdade. Então, eles ficam sempre em contínua contradição. Bem, isso, para os anarquistas, né, que eles já leram sobre isso, é uma coisa básica. Mas eu não imaginava que o Mao Tse-tung, pela leitura do Jones Manuel, também teria essa visão de que não existe uma contradição, um final dessa contradição, uma síntese. Então eu queria trazer isso, né? Seria que o Mao Tse-tung se utilizou de uma dialética, não necessariamente a dialética hegelo-marxiana, ok? Mas com elementos dessa dialética que partiu lá de Proudhon, passou pelo Recli e assim por diante. Pensemos um pouco sobre essas questões. Um abraço a todos e todas.